Se você já se perguntou por que algumas pessoas se encontram em círculos que acabam sendo bastante destrutivos para o seu caráter, hábitos, comportamento e todo o seu ser, bom, então esta regra vai lançar luz sobre como e por que isso ocorre. E também vai lançar luz sobre o lado oposto, como algumas pessoas acabam em círculos onde há positividade, relações construtivas, gratidão, otimismo e impulso para a frente. Todo mundo conhece alguém que está cercado por pessoas nihilistas e negativas que os derrubam. Comparativamente, todo mundo conhece alguém que está sempre cercado de pessoas positivas e que estão mirando muito alto. Portanto, esta regra nos ajuda a explicar o velho ditado: você é a média das pessoas com quem passa mais tempo. Primeiro, temos que nos questionar como as pessoas acabam em círculos cercados por pessoas que não são boas para elas. Às vezes, quando as pessoas têm uma baixa opinião do seu próprio valor, ou talvez quando se recusam a ter a responsabilidade por suas vidas, eles escolhem andar com um conhecido que sempre se provou ser problemático. Essas pessoas não acreditam que merecem algo melhor. Ou eles nem procuram isso, talvez por evitarem o trabalho e o esforço que é se melhorar continuamente. Quando as pessoas acreditam que não merecem nada melhor, isso pode resultar em um problema de autoestima e confiança, enraizado em uma ladainha de trauma infantil ou adulto que sufocou o seu ser, e o seu ser é a luz que é cercada pela existência de alguém. As pessoas criam seus mundos com as ferramentas que têm em mãos. Ferramentas com defeitos podem trazer resultados com defeitos, e o uso repetitivo das mesmas ferramentas defeituosas produzem os mesmos resultados defeituosos. E é assim que aqueles que não conseguem aprender com o passado se condenam absolutamente. Em partes, isso pode ser o destino. Em partes, pode ser a incapacidade, ou até mesmo a falta de vontade de aprender ou melhorar. Será que é a recusa em melhorar ou a falta de motivação para melhorar? Será a falta de ferramentas e oportunidades ou apenas uma mera acomodação vitimista? E essas são perguntas que nós não sabemos a resposta, pelo menos eu não sei. Mas essas são questões complexas, são questões profundas que provocam a reflexão. Imagine que alguém não está bem. Essa pessoa precisa de ajuda. Ela pode até querer ajuda, mas não é fácil distinguir entre alguém que realmente deseja e precisa de ajuda ou alguém que está meramente explorando um ajudante disposto. Mas agora nós sabemos que sempre haverão muitas pessoas sobre as quais Robert Greene fala em suas 48 leis do poder. Pessoas que exploram, que manipulam e se aproveitam de suas fraquezas para os benefícios deles. Olha, não é totalmente óbvio que tipo de pessoa irá fazer isso, consciente ou inconscientemente, mas inevitavelmente isso vai acontecer. Vão surgir sempre serpentes manipuladoras pelo caminho. Para aqueles que têm uma natureza mais pura, aqueles que possuem um tipo de personalidade mais altruísta, que estão sempre dispostos, que estão sempre querendo ajudar os outros, eles acabarão por se tornar vítimas ou presas de uma pessoa como esta, que vai explorar o ajudante disposto. Existem muitos tipos de pessoas que têm um tipo de disposição altruísta ou colocam uma fachada para isso. São um tipo de pessoa que geralmente sempre tenta ajudar os outros que percebem como necessitados. O grande problema é que há uma falha muito importante aqui. A questão é, como é que você sabe que as suas tentativas de ajudar alguém não irá fazer o oposto, não irá derrubá-lo? Ou será que você está mais abaixo do que aquele que você quer ajudar? Isso pode parecer confuso para alguns. Você pode dizer, eu estou ajudando ele ou ela. Como é que ajudar alguém pode derrubá-los? É exatamente isso, a sua percepção da sua boa ação, ou seja, ajudar, pode na verdade ter um resultado totalmente diferente da realidade. A expectativa do que você percebe que ocorre, geralmente não ocorre na realidade. Imagine o caso de alguém supervisionando uma equipe excepcional de trabalhadores, todos em busca de um objetivo coletivo. Imagine os trabalhadores brilhantes, criativos e unidos, mas a pessoa que supervisiona também é responsável por alguém com problemas, que está tendo um desempenho ruim em outro lugar.
Em um processo de inspiração, o gerente bem intencionado move a pessoa problemática para a sua equipe boa, na esperança de melhorá-la pelo exemplo. E o que acontece? A literatura psicológica é bastante clara nesse ponto. Será que o intruso errante imediatamente se endireita e voa direito? Não. Em vez disso, a equipe degenera, a equipe fica pior, reduz o seu rendimento, reduz a sua produtividade. O mau funcionário recém-chegado continua cínico, arrogante e neurótico, reclama muito, se esquiva, perde reuniões importantes do seu trabalho, trabalha com baixa qualidade, causa atrasos que devem ser refeitos pelos outros. Mas ainda assim ele continua sendo pago exatamente igual aos seus companheiros de trabalho, e isso é muito injusto. Os bons trabalhadores que o cercam vão começar a se sentir traídos. Por que eu estou me quebrando em pedaços tentando terminar este projeto quando o meu novo membro da equipe nunca começa a suar? Acontece que em grupos de pessoas, descer é muito mais fácil que subir, até porque uma pessoa contaminada contagia todas as outras. Obviamente, nem sempre é o caso, no entanto, este é um exemplo muito claro de como as boas intenções podem resultar em consequências catastróficas de baixa produtividade e relacionamentos fraturados. Olha, talvez você esteja tentando salvar alguém porque a sua pessoa forte, generosa e bem organizada quer que você faça a coisa certa. Talvez seja você, talvez seja realmente você, mas talvez não seja. E talvez você esteja realmente mentindo para si mesmo. Também é possível e talvez mais provável que você apenas queira sua atenção para suas reservas inesgotáveis de compaixão e boa vontade. Ou talvez você esteja tentando salvar alguém porque você quer se convencer de que a força do seu caráter é mais do que apenas um efeito colateral da sua sorte e do seu local de nascimento. Ou talvez, mas só um talvez, seja porque é mais fácil parecer virtuoso ao lado de alguém verdadeiro e totalmente irresponsável. Esta é uma ideia extremamente confrontadora para se refletir. Você deve ser extremamente honesto consigo mesmo. Você deve enfrentar o caos, os demônios e o diabo dentro de você. Pessoalmente, eu me identifico com o primeiro e o último ponto. Especialmente, talvez seja mais fácil parecer virtuoso ao lado de alguém totalmente irresponsável. E eu me identifico muito mesmo com isso, porque eu já senti isso antes. Sabe aquele sentimento quando você tenta ajudar alguém que é um tanto totalmente irresponsável e não compartilha os traços de caráter que o tornam um membro único e produtivo da sociedade? Portanto, ficar do lado dessa pessoa faz com que você se sinta melhor consigo mesmo, pois se eu ajudo ele, pertence a mim o poder, o ônus, a sobriedade, a questão do indivíduo. Se eu ajudo ele, eu me sinto superior, não só para mim, mas para ele. O que eu descobri é que essa não é uma maneira de viver cheia de recursos ou uma maneira honesta de viver. Ela é meio que falsa, dá esse falso senso de realidade, quase como se você estivesse sinalizando virtude. E sinalizando não só para os outros, mas para você mesmo, como se eu estivesse me apoiando nesse pedestal moral. Olhe para mim, e como eu sou muito melhor na vida do que essa pessoa. Olhe para mim, ajudando essa pessoa necessitada, quando na verdade eu estou apenas sustentando a minha própria autoestima e o meu caráter fraturado. Eu admito que eu já fiz isso e já me senti assim. Eu também admito que eu sei que é errado e não é uma maneira verdadeira de viver e ser. Mas se você não percebe as suas falhas, como é que você deve tratá-las? Portanto, eu vou tentar abordar esse assunto aqui. Para aprender a ser melhor, se eu não posso admitir, como é que eu vou mudar? Como mais alguém vai mudar? Algumas pessoas olham para as falhas das pessoas que estão no abismo apenas para justificar estar em um buraco. O seu alcoolismo violento faz a minha bebedeira de sexta-feira parecer trivial ou menos pior. Minhas conversas longas e sérias com você sobre o seu casamento fracassado nos convencem de que você está fazendo todo o possível e que eu estou ajudando você ao máximo. Eu sei, realmente parece esforço, parece progresso, mas a melhoria real exigiria muito mais de vocês dois. Você tem certeza de que a pessoa que clama para ser salva não decidiu 1000 vezes aceitar sua quantidade de inutilidade e agravamento do sofrimento simplesmente porque é mais fácil do que assumir qualquer responsabilidade verdadeira? Você está permitindo uma ilusão?
É possível que o seu desprezo seja muito mais salutar do que sua pena? Bom, são questões que eu quero deixar no seu inconsciente. Entendam bem, meus amigos, as pessoas mentem para si mesmas desse modo o tempo todo. Eles se comparam a alguém muito pior do que eles, porque isso faz eles se sentirem melhor sobre o seu caráter danificado. Para ser sincero com você, as pessoas vão comparar merdas umas com as outras. É como uma competição de qual merda mais fede. Eles vão se sentir melhor consigo mesmos se a merda da outra pessoa cheirar ainda pior. Dá uma sensação geral de satisfação. Ah, então você quer dizer que eu não sou tão prejudicado quanto você. E isso é reconfortante. Mas olhe bem, eu disse que é reconfortante, mas não é nada produtivo. Você não está avançando de jeito nenhum, você está retrocedendo, você está estagnado. Ou seja, você não está assumindo nenhuma responsabilidade. Pode parecer até que você está, pode parecer que você está ajudando uma pessoa, mas você não está. E as pessoas precisam perceber exatamente isso. Você não está assumindo nenhuma responsabilidade, e esse é o problema. Você precisa enfrentar o que está à sua frente, por mais confrontador que seja. Talvez, mas só um talvez, você esteja se associando com pessoas que são ruins para você. Não porque seja melhor para qualquer um, mas porque é mais fácil. Você sabe disso, seus amigos sabem disso, todos estão vinculados por um contrato implícito. Esses amiguinhos têm como objetivo o esvaziamento de sentido, o fracasso pessoal e o sofrimento do tipo mais estúpido. E você, quando se junta a eles, decide sacrificar o futuro pelo presente. Meu conselho para você: antes de ajudar alguém, você deve descobrir o porquê dessa pessoa estar com problemas. Você não deveria meramente assumir que ele ou ela é uma nobre vítima de injustiças e circunstâncias de exploração. Inclusive, não seja bobo nem inocente, porque essa é a explicação mais improvável para os problemas dessa pessoa. Além disso, se você acreditar naquela história de que tudo de terrível aconteceu por acaso, sem a responsabilidade pessoal por parte da vítima, você nega a essa pessoa toda a influência dela no passado e, consequentemente, no presente e no futuro. E, dessa forma, meu irmão, você tira o poder de escolha de mudança da suposta vítima. Ou seja, você tira a autonomia de uma pessoa ao tentar ajudá-la, ao tentar consertar essa pessoa. Uma avaliação precisa ser feita se uma pessoa realmente pode tirar valor da sua ajuda ou vocês dois estão indo mais fundo no abismo ao forçar a ajuda de uma pessoa para que ela se sinta melhor. Cara, é muito mais provável que um determinado indivíduo apenas decidiu rejeitar os caminhos das soluções e das melhorias apenas por conta das suas dificuldades. Eu acredito que isso deva realmente ser culpa da pessoa quando ela é confrontada com a oportunidade de mudança, porque ela paralisa perante a face da medusa. Eu sei, isso pode parecer uma ideia bastante desagradável para algumas pessoas, mas é verdade. Algumas pessoas simplesmente rejeitaram o caminho a seguir e talvez essa seja a primeira coisa que você deve assumir. Quando eu era mais jovem, eu tinha o hábito de sempre tentar consertar as coisas, as pessoas, as situações, os amigos e a família. Provavelmente isso derivava da minha tentativa de consertar as minhas próprias inseguranças. Quando eu via as falhas e os erros nos outros, isso tinha um efeito bidirecional de refletir a minha própria falha e o meu próprio erro neles. Eu veria as suas falhas refletirem em mim e vice-versa. Quando eu via aquela falha, aquele traço negativo, eu me sentia muito mal por mim mesmo e pelas outras pessoas. E ao invés de deixar uma pessoa em paz, eu me sentia na obrigação de erradicar minha percepção da mediocridade nas outras pessoas e em mim mesmo. Isso se manifestou em mim como um comportamento de tentar consertar as coisas e as pessoas, mas como você sabe, muitas vezes não funcionou bem, porque eu via as pessoas como marionetes quebradas. Então, se há uma coisa que eu diria para o meu eu mais jovem você não precisa consertar todo mundo. Na verdade, cara, você não precisa consertar ninguém, exceto você mesmo, porque você é o mais quebrado. E ao se consertar, ao consertar você mesmo, que é o mais quebrado nessa história, ao apontar para cima, você consequentemente ajuda os outros em sua volta que estão também quebrados. Quando você tenta se ajudar, quando você tenta ser o melhor amigo de si mesmo, o seu ambiente não tem escolha ao não se melhorar. Por meio de muitos conflitos e conversas que eu já tive, na maioria das vezes eu percebi que as pessoas só querem conversar, só querem ser ouvidas, só querem desabafar.
Você não precisa de uma resposta ou uma solução para os problemas delas. Até porque você sabe, isso não é problema seu para você tentar consertar. Quem é você para tirar isso deles? É o problema deles, pertence a eles. É muito mais difícil não carregar um fardo. É muito mais fácil não pensar, não fazer e não se importar. É fácil colocar as coisas até amanhã e afogar os próximos meses e anos nos prazeres baratos do hoje. Essa é a coisa mais fácil a se fazer e é o que muitas pessoas fazem e por isso sucumbem ao inferno de caos. Certa vez na minha adolescência perguntei a um amigo meu: por que você come tanto doce, cara? Ele me respondeu descaradamente: porque isso é um problema pro futuro eu, e eu não invejo aquele cara. Agora eu aponto o dedo de volta para vocês. Como é que você sabe se ao tentar ajudar uma pessoa, você não está se desviando ou se distraindo do seu próprio caráter autodestrutivo? Acontece que você não está enfrentando a sua própria responsabilidade. Na verdade, você está se distraindo, fingindo ajudar os outros. Então você não precisa fazer algo realmente difícil como enfrentar e confrontar os seus demônios, já que você está ocupado com os dos outros. E por favor, não me entenda mal, eu não estou dizendo que não haja esperança de redenção, mas é muito mais difícil tirar alguém de um abismo do que levantar alguém de um buraco. E como você sabe, alguns abismos são muito profundos, às vezes não sobra nem o corpo do fundo do abismo. Talvez eu deva pelo menos esperar para ajudar alguém, até que fique claro que a pessoa quer ser ajudada. Carl Rogers, um famoso psicólogo humanista, acreditava que era impossível iniciar uma relação terapêutica se a pessoa que buscava ajuda não quisesse melhorar. Rogers acreditava que era impossível convencer alguém a mudar para melhor. Esse desejo de melhora tinha que ser o primeiro passo para o progresso. Esse desejo de melhora tinha que vir de dentro e não de fora. Parece quase impossível ajudar alguém que não quer ser ajudado. Há exceções a todas as regras, mas na maioria das circunstâncias, se alguém não está estendendo a mão, se alguém não está pedindo ajuda, se alguém não está querendo essa ajuda, até mesmo sugerindo, então, talvez não seja o seu trabalho tentar salvá-lo. E eu sei, isso soa muito difícil para algumas pessoas. Imagine que alguém está acima do peso, obeso, e tem algumas doenças físicas e mentais, mas acabou aceitando o seu destino. Esse alguém se sentiu confortável com o seu próprio desconforto, ele está contente com isso e, principalmente, ele desistiu de tentar mudar. Eles podem pensar algo como: tanto faz, eu vou morrer mesmo, eu não posso consertar o que já aconteceu, já está feito, acabou. Bom, se alguém tem tanto desrespeito por sua própria vida e pelo efeito que tem sobre as pessoas ao seu redor, deveria alguém realmente assumir a responsabilidade de retirá-lo desse abismo, sabendo muito bem que eles podem ser arrastados para baixo com eles? Você já considerou o fato de que a pessoa pode não querer ser reerguida? Ou talvez a pessoa precise ver alguma luz para acender a faísca sob ela para finalmente mudar a sua vida e começar a mirar para cima? Ou talvez depois de tanto lutar, você finalmente consegue ajudá-los a sair do abismo de caos e eles logo voltam para o abismo, por vontade própria? Você está disposto a correr esses riscos? Somente você tem a resposta para essa questão. Nesse ponto da minha vida, eu acredito que o indivíduo tem que ter um desejo de melhorar. Eu vi isso uma ou outra vez. Quando essa pessoa deseja melhorar, você dá tudo de si para apoiá-la, ergue a mão, estende a ajuda. Então você dá a eles a oportunidade de ajudá-los a sair do abismo, do inferno. Eu acredito que mais pessoas precisam entender isso e colocar a energia deles em outro lugar. Mirar em pessoas que realmente desejam ser ajudadas e não naquelas que preferem um abismo. Talvez, em vez de continuar uma amizade ruim, eu deva simplesmente ir para algum lugar, me recompor e liderar pelo exemplo? Nada disso é uma justificativa para abandonar aqueles que realmente precisam seguir a sua ambição estreita e cega, caso isso tenha que ser feito. E essa é a questão. Isso não é uma justificativa para abandonar as pessoas, mas precisa ser dito porque é uma realidade. É uma realidade que arrasta as pessoas e não é apenas a pessoa que está no abismo, não. São as pessoas em sua volta também. E aqui está algo para você considerar. Se você tem um amigo cuja amizade você não recomendaria à sua irmã, ou ao seu pai, ou ao seu filho, por que você teria um amigo assim para você? Você pode me responder que é por lealdade, mas você sabe, lealdade não é igual a estupidez. A lealdade deve ser negociada de forma justa e honesta. A lealdade é algo que deve ser conquistado com o tempo.
A amizade, por sua vez, é um acordo recíproco. Você não é moralmente obrigado a apoiar alguém que está fazendo do mundo um lugar pior. Muito pelo contrário, você deveria escolher as pessoas que querem que as coisas sejam melhores e não piores. E isso, cara, isso é uma coisa boa, isso não é uma coisa egoísta. Escolher pessoas que sejam boas para você. É apropriado e louvável se associar a pessoas cujas vidas seriam melhoradas, incluindo a sua. Para resumir toda essa regra em uma frase só, cerque-se de pessoas que estão mirando alto. É isso. Além disso, se puder remover aquelas pessoas venenosas que estão mirando baixo, será melhor para você. Independentemente de ser família ou amigos ou colegas, remova as pessoas tóxicas, as pessoas venenosas, contágio, evite o infeliz e o azarado. Talvez você precise levar mais consideração e cuidado na decisão que você toma? Sim, eu concordo, mas você não deve adverti-los de assumir a sua própria responsabilidade por suas vidas e pela sua. Acontece que frequentemente você vai encontrar pessoas que vão te arrastar para baixo porque a sua nova melhora sobre você mesmo lançou nelas falhas e uma luz ainda mais fraca. Ao tentar fazer o bem, ao apontar e mirar para cima, ao tentar se tornar uma pessoa melhor, você vai subir em vários níveis de sucesso. Então você será confrontado com um comportamento estranho que se transforma em manipulação, engano e mentiras. Isso pode se manifestar na forma de pessoas espalhando boatos e mentiras sobre você. Mas por que isso acontece? Bom, o motivo. O seu sucesso e a sua força de caráter são como um espelho que reflete os defeitos deles. E essa é uma dura realidade de suportar, e uma responsabilidade que muitos lutam para carregar. Então eles respondem com um comportamento juvenil egoísta, porque é mais fácil fazer isso do que assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Essa regra é o remédio para quem quer sair do inferno ao seu redor, mas só se quiserem, somente se estiverem estendendo a mão. É sobre essas pessoas chegarem ao ponto em que desejam pessoas ao seu redor que desejam o melhor para elas e estão visando o crescimento. É por essa razão que todo bom exemplo é um desafio fatal e todo herói é um juiz. Davi, que é a grande escultura perfeita de Michelangelo, clama ao seu observador: você poderia ser mais do que você é. Quando você ousa chegar mais alto, você revela a inadequação do presente e a promessa do futuro. Então você incomoda os outros, no fundo das almas deles, onde eles sabem que o cinismo e a imobilidade são injustificáveis. Você atua como o Abel para o Caim deles. Você os lembra que eles pararam de se importar não por causa dos horrores da vida que são inegáveis, mas porque não querem carregar o mundo em seus ombros, exatamente onde ele deve estar. Não pense que é mais fácil se cercar de pessoas boas e saudáveis do que das más e prejudiciais, porque não é. Uma pessoa boa e saudável é um ideal, é preciso força e ousadia para estar do lado de uma pessoa assim. Tenha um pouco de humildade, tenha um pouco de coragem. Use o seu juízo e se proteja da compaixão e da piedade totalmente desprovidas de senso crítico. E para tudo isso, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Bom, meus amigos, então é isso. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Nós somos a média das 5 pessoas com que mais convivemos, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Curta o vídeo se gostou dele, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações. Até breve, meu irmão, e até breve, minha irmã.